like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Vamos começar pelos topinhos dos cupcakes. Então eu já tenho aqui esse verde, que é um verde bem clarinho. Eu utilizei aqui o azul turquesa da Mago, junto com um pouquinho de verde da Mago, tá? Então eu obtive essa cor aqui. Bastante branco, né? Bastante pasta americana branca. Então eu obtive um verde chá. Vou utilizar também esse rosa, que é um rosa bebê da Mago, certo? E também pasta americana branca. Eu vou fazer o topinho com essas três cores, tá? Vamos começar pelo verdinho. Então, eu vou manipular aqui bem a minha pasta americana. Eu vou fazer apenas 6 cupcakes, tá? Mas você pode fazer uma maior quantidade também. Como eu vou fazer 6 cupcakes, eu vou fazer apenas 3 decorações diferentes, tá? Então, 2 decoraçõezinhas iguais para cada cupcake. Eu vou abrir aqui a minha pasta americana. Nessa decoração, eu preciso deixar a minha pasta americana um pouquinho mais grossa, tá? Por quê? Porque eu ainda vou apertar ela. Então, ó, eu vou abrir aqui numa espessura mais grossinha, tá? E aí, eu venho com esse marcador aqui, ó. Esses marcadores vocês encontram em lojas de confeitaria. E esse daqui, ó, tem toda a temática de folhas, tá? Uma variedade de folhas. Então, vai deixar o meu cupcake bem bonito. E no teminha da girafa, né? Que a gente tá usando bastante folhas e flores. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. E você vai pressionar com bastante força, tá? Por isso que a pasta americana tem que ser mais grossinha, senão ela vai rasgar. Então, pressionou com bastante força, você vai retirar. Olha só como fica bem marcado e fica bem bonito esse detalhe, né? Então, só depois de ter marcado, eu venho com o meu cortador. Esse daqui é o da Blue Star, o número 7, tá? Ele é certinho o tamanho do cupcake. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, e vou pressionar. Pressionei, eu vou dar uma giradinha aqui, ó, pra tirar a rebarba, tá? Olha só, já tenho o topinho. Com uma estequinha, ó, eu venho levantando pra não danificar, olha só. E eu tenho uma boa espessura, né? Eu tenho volume, eu tenho relevo. Então, por isso que a pasta tem que ser um pouco mais grossinha. Aqui eu já tenho o meu cupcake, ó. Eu coloquei ele dentro dessa sainha de papel, mas você pode colocar ele só assim também. Com a sainha, o acabamento fica mais bonito, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui no topinho do meu cupcake. Olha só como esse cortador número 7, ele encaixa perfeitamente no cupcake, tá vendo? Quando a gente faz decoração em pasta americana, a gente não coloca muito recheio nessa parte de cima do cupcake, tá? Porque senão ele vai esborrar e não vai ficar um acabamento bonito. Então, a gente só recheia o cupcake, deixa ele sem o topinho, para que o recheio que tá aqui possa grudar a pasta americana, tá? Ó, então, grudou, tá ótimo. Você vê que não fica sobrando nada de recheio e o cortador dá certinho o tamanho do cupcake, tá? E aí, eu posso colocar ele aqui na minha sainha, ó. Eu vou arrumar ele para ficar bem certinho. E aí, fica bem melhor com a sainha, tá? Essa sainha aqui você pode colocar do tema da festa, do tema que você quiser, tá bom? Então tá. Feito isso, eu vou fazer novamente mais um, utilizando a mesma cor. Olha só como ficou o parzinho, ó, dos dois cupcakes com essa decoração aqui em folhagem, tá? Já fica super bonito, né? Agora a gente vai passar para a decoração rosa, com o topinho rosa. Então, eu tenho aqui minha pastinha rosa bebê. Prontinho, ó, já terminei de abrir a minha pasta. Agora eu vou utilizar esse marcador aqui de flores. Veja que tem bastante tamanhos diferentes de flores. E vai dar aquele mesmo efeito, tá? De relevo. Então, eu venho aqui, ó, coloco sobre a minha pasta, pressiono bastante. Quanto mais você pressionar, mais bonito vai ficar.
Por isso que a pasta, voltando a falar, tem que ser grossinha, senão, nesse momento aqui, ela vai rasgar. Então, ó, marquei tudo, eu só levanto. E olha só como ficou, lindo, né? Essas flores, bem bonitas. E aí, a gente vem, ó, escolhe o melhor lugar, eu vou pegar esse aqui, que tá bem marcado. Pressiono e giro. Dessa forma, você tem todos os seus topinhos super decorados. E aí, se você não quiser colocá-los já em cima, assim, direto, tá? Você pode deixá-los secando primeiro, para depois você colocar e eles vão ficar mais firminhos, tá? Mas isso aí é bem a gosto. Você pode já colocar direto ou deixá-los secar primeiro, fora, numa base retinha, se você quiser o seu cupcake bem retinho, tá? Eu já vou colocar ele direto. Então, eu tenho aqui, ó, o meu cupcake. Já está com a sainha, então eu só apoio, dou uma arrumadinha, né, uma nivelada para que ele fique bem retinho. E aí já tá pronto. Vou fazer, quer dizer, já tá pronto essa parte do topo, tá? A gente ainda vai decorar, finalizar. E aí vamos pro próximo passo. E agora a gente vai fazer o topinho branco. Então, para esse topinho aqui, eu vou utilizar uma outra decoração, tá? Então, eu já abri aqui a minha pasta, vou recortar do tamanho do topinho. Para continuar a decoração, eu vou vir com um pouquinho de pasta americana marrom, ó. Esse daqui é o marrom chocolate com um pouco do marrom normal, tá? E aí, eu vou abrir. Não preciso mais fazer ela tão grossa, tá? Então, eu vou fazer ela aqui um pouco mais fininha, tá? Vou vir com esse cortador aqui, que é o cortador que a gente usou para fazer os brigadeiros, tá? Vou cortar aqui, ó. Agora é só você vir com um pincelzinho com água, ó. Colocar a água aqui no centro e aí posicionar essa parte menorzinha que a gente fez, ó. Já fiz 2, então vou colocar aqui, ó. Tenta colocar bem centralizado, certo? E agora a gente vai fazer como se a aniversariante fosse completar 3 aninhos, por exemplo. Então, se você tiver um cortador de números, ótimo, mas se você não tiver, não tem problema. A gente tem aqui, ó, um pedacinho de pasta americana rosa. E aí, a gente vai fazer ele uma cobrinha, tá? Mais fininha. Certo? Ó. Eu vejo aqui se tá muito grosso, então, como eu vi que tá um pouco mais grosso, eu vou dar mais uma afinada. E pra gente afinar um pouco mais, é só continuar fazendo isso aqui, esse movimento aqui, ó, com os dedos, tá? Olha só, veja que um pedacinho de pasta me rendeu uma cobrinha bem grandona. Eu já vou dividir ela aqui no meio, tá? Porque eu não vou usar, provavelmente ainda vai sobrar bastante daqui. Vou afinando, ó, pra deixar bem fininho, pra ficar mais delicado. E aí, a gente vai desenhar o número 3. Eu já posso fazer esse desenho, ó, com o próprio pincel. Eu venho aqui e demarco aonde vai ser o meu número 3. Então, vou pegar aqui a pontinha, ó, vou dar uma afinadinha pra ficar delicado, tá? Ó. E aí, eu venho colocando aqui, ó, em cima daquela marcação, tá? Ó.
Aqui eu corto o excesso. E antes de grudar, eu vou afinar essa parte aqui também, ó. Deixando uma pontinha mais delicada. E aí, essa pontinha eu posso enrolar ela pra cá, ó. Pra fazer um efeito legal, tá? Olha só, tem um número mais decorado, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa nesse outro topinho aqui, daqui a pouco eu volto. Para que essas decorações conversem entre si, né, desde os cupcakes até os brigadeiros, eu preciso usar os mesmos elementos nos brigadeiros, nos cupcakes, tá? Dos brigadeiros nos cupcakes. Então, para decorar aqui esse meu cupcake, eu vou utilizar algumas florzinhas, tá? Então, eu vou escolher uma desses moldes aqui. Vou fazer com a cor rosinha mesmo. Aqui é bem um processo criativo, tá? Então, não tem uma regra a ser seguida. É só você ir vendo o que vai combinar de acordo com os elementos que você já usou. Então, como eu usei bastante dessas florzinhas aqui nos cupcakes, então eu posso utilizar elas aqui. Nos cupcakes não, nos brigadeiros. Então, eu posso utilizar elas aqui sem problema nenhum, tá? Então, como eu coloquei essa grande ali, eu vou colocar uma menorzinha do lado. Veja que é muito prático, né, trabalhar com os moldes, o que otimiza bastante o nosso tempo de produção, fazendo assim com que a gente possa pegar mais encomendas de uma vez só, né? Então, ó, coloquei mais aqui. Eu tô colocando aqui, ó, sem passar água, porque eu tô só vendo como vai ficar, tá? Quando eu for finalizar, aí sim, eu só levanto e grudo, tá? Na parte de baixo, eu vou fazer as borboletinhas, tá? Nosso bolo vai ter bastante borboletinha, então eu vou colocar aqui nesse meu molde. Olha só, tiro o excesso. Com a própria estequinha, ó, você consegue tirar todo o excesso. Eu abro bem o molde para ela descolar todinha, né? E aí depois é só virar. Tem que ser um molde de qualidade, tá? Senão ele vai rasgar. Então, invista em moldes de qualidade para que você não perca. Ó, você poderia colocar em cima do número, tá vendo? Ó, ia dar um detalhe bem bonito. Você poderia colocar aqui embaixo, peraí, que tá grudando um pouco. Então, a gente vem com a esteca, ó. Você poderia colocar aqui em cima, aqui do lado, aqui mais embaixo, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, porque eu vou fazer uma composição com mais borboletinhas, tá? Então, eu coloquei essa aqui, eu vou colocar uma dessa cor verdinha, que também é a cor que a gente utilizou. Então, tudo tem que estar dentro da mesma paleta de cores, tá? Tá vendo como já ficou bem bonito esse topinho, né, ó? E aí, como a gente tá trabalhando com o branco, eu não vou correr o risco de pintar depois, tá? Então, eu vou pintar as minhas decorações antes de grudar, tá? Então, aqui como eu já vi como vai ficar, já escolhi a minha decoração. Então, eu vou tirar as minhas florzinhas daqui, ó, vou tirar as minhas borboletinhas também. E aí, eu vou fazer aquele processo de pintar, né? Vou vir aqui, ó, com o pó rosa, com o brilho rosa. Esse aqui é o da Fab, é o mesmo que a gente utilizou ontem. Coloco um pouquinho no meu pincel, ó, e vou dando uma pincelada aqui em cima das minhas rosas, ó. Tá? Olha só. Como já dá
Um efeito bem bonito, né? Por isso que não precisa você usar uma pasta americana muito escura, porque quando você coloca o pó, geralmente escurece um pouquinho mais, tá? Então, sempre deixe o seu tom um pouquinho mais claro, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho, ó, de brilhinho na borboleta. Dá um efeito super bonito, principalmente em borboletas, né? Que tem várias cores. Então, fica bem legal, olha só. E aí, com o pincel ainda sujinho, ó, eu vou sujar, ó, a parte da bordinha, que foi aquele mesmo detalhe que a gente utilizou nos brigadeiros, então eu vou trazer aqui pra cá também, porque eu achei que ficou super bonito. Então, eu venho, ó, com um pincel bem de leve, passando apenas na borda, tá, ó? Olha só como fica lindo, um esfumado muito bonito. Olha só que diferença do rosinha pro branquinho. E agora sim a gente vai colar as decorações, tá? Então, ó, eu já sei que as borboletinhas são aqui, então eu já vou pintar. Pintar não, né? Molhar. E aqui são as florzinhas. Agora é só encaixar elas. Não precisa muita água pra que as florzinhas grudem, tá? Um pouquinho já é suficiente. Então, coloquei a minha primeira. A segunda aqui bem coladinha. E a terceira aqui. Você pode estar achando que fazer investimento em moldes seja muito caro, né? Pro início e tudo. Só que você pode comprar apenas os moldes que você vai pegar para aquela encomenda. Então, na primeira encomenda, vai ser realmente um investimento. Na segunda, você já vai ter somente o lucro, né? Não vai ter que investir mais em moldes. E geralmente os clientes eles encomendam depois que viu a primeira, né? Então, por isso que super vale a pena você investir nos seus moldes, ó. Olha só como ficou uma decoração super linda. Olha só, tá vendo? Olha o brilhinho, o efeito da borda esfumado. Fica super bonito, bem delicado. E agora a gente coloca aqui em cima do cupcake, ó. Ele vai se acomodar no cupcake. E a gente tem o nosso cupcake decoradinho. Pra gente fazer a decoração desse cupcake aqui, eu vou utilizar aquela girafinha 2D que a gente fez com o molde, tá? Vou utilizar duas, que a gente fez na aula anterior. Quem não assistiu, corre pra assistir. E aí, eu vou pegar um pouquinho do verde, vou fazer uma cobrinha, tá? E aí eu vou abrir bem fininho essa tirinha, tá? Ó. Esse acabamento aqui é super simples e você pode fazer com qualquer decoração, tá? Eu vou cortar uma linha aqui reta, mais ou menos reta, tá? Não precisa ser milimetricamente reta, mas é só pra mim ter uma base mais retinha aqui nessa parte de baixo, certo? Ó. Fez uma marcaçãozinha aqui, eu vou vir aqui só pra suavizar, ó. Pronto. Eu vou pegar essa parte daqui da esteca, ó, e eu vou passar aqui, ó, nessa parte da pasta americana, pra fazer essa parte ficar toda marcadinha, vai ficar mais fininha, tá? E vai dar um efeito muito legal. Então, eu só vou girando a esteca e pressionando para que ela marque bem.
Se você não tiver essa estequinha, você pode utilizar um palito de churrasco. Só não vai ficar com essas linhas, vai ficar um pouco mais liso. Mas vai também dar um efeito legal. Vou cortar aqui, vou dividir no meio, tá? Porque já vai dar pra mim usar nas duas girafinhas, nos dois topinhos. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a franzir, ó, só dobrar um por cima do outro, ó, um pedacinho por cima do outro, e vou girando, ó, pra fazer um círculo, como se fosse uma moldura, tá, ó? Então, eu vou dobrando, franzindo, e vou girando, ó. Ó, cheguei no final, eu junto as duas partes para não aparecer a emenda. E a gente vai ter um babadinho, como se fosse um frufru, tá, ó? Posso abrir um pouquinho, fechar. Vou vir com a minha girafinha, ó, e vou posicionar aqui em cima. Olha como ficou lindo, né? E aí, eu vou vir aqui, ó, no meu cupcake. Vou umedecer a parte do centro, que é onde vai grudar o meu frufruzinho. Vou retirar ele daqui, ó, e vou posicioná-lo aqui em cima. Olha só como fica lindo. Uma decoração super fácil de fazer, né? Que a gente fez rapidinho e fica muito bonito. A mesma coisa eu vou fazer no outro com essa tirinha aqui que sobrou, ó, que dá pra fazer mais um. Olha só as duas girafinhas como ficaram lindas com esse babadinho, ó. E dá pra ver bem as flores em relevo, então não cobriu a decoração que a gente fez. Ficou lindo, né? Agora a gente vai fazer uma girafinha em 3D. Então eu tenho aqui, ó, dois pedacinhos de massa, ó, duas bolinhas, uma maiorzinha, uma menorzinha. Vou fazer uma bolinha para que vocês vejam a diferença dos tamanhos, ó. É pouca, tá vendo? Eu tenho uma bem pequenininha e duas praticamente iguais, 4, né, ó. Que vai ser as duas patinhas da frente, as duas patinhas de trás, o rabinho, o corpinho e a cabecinha, tá? Os tamanhos, eles podem variar de acordo com o tamanho que você quer fazer a sua girafinha. Então, o primeiro passo é a gente fazer o corpinho, que nada mais é do que a gente fazer uma bolinha e depois fazer uma coxinha, tá, ó? Como é em cima de um cupcake, então tem que ser uma girafinha pequena, tá? Não pode ser uma girafinha tão grande. Então, ó, fizemos uma coxinha, ela vai ficar aqui, certo? Agora a gente vai para a cabecinha. Algo importante que eu coloquei aqui é um pouquinho de CMC, para que possa endurecer essa girafinha e a gente consiga que ela fique firme, tá? Então, ó, eu fiz uma bolinha. Agora, como é uma girafinha baby, então ela tem a parte da cabeça, da testa um pouco maior do que a parte das bochechas. Então, eu tenho que dividir aqui. Como é uma girafinha baby, eu não vou dividir no meio, eu vou dividir um pouquinho mais para baixo, tá? Para deixar ela com uma testa um pouco maior. E aqui, ó, com esse meu dedo, eu vou fazer esse movimento de um lado para o outro, tá? Ó, para dividir a parte da testa, a parte do focinho, tá? Dividindo, ó, marcando bem, eu vou com o meu dedo, ó, tá até sujo de corante. Eu vou pressionar aqui para deixar um pouco mais redondo, tá? Para ficar mais uniforme, olha só. Tá vendo? Fiz isso aqui, a gente já tem a base da cabecinha da nossa girafinha, tá? Ó, que vai ser com essa modelagem aqui, certo? Se for preciso, você afunda um pouco mais, marca um pouco mais, tá? Mas tem que ficar com com esse formato aqui, ó. Tá vendo? O CMC ele é fundamental para que não perca esse formato aqui, tá? Agora a gente vai fazer a marcação da boquinha, tá? Então, se você tiver um marcador de boquinha que a gente usou no brigadeiro, pode utilizar. Se não, pode utilizar uma estequinha, ó. Você só precisa fazer uma marcaçãozinha assim como essa, tá? Ó.
Tem que ser uma boquinha pequenininha, porque a girafinha, ela é toda pequenininha, tá? Então, tem que ser tudo uniforme. E aí, a gente vai fazer 2 furinhos aqui, ó, da bochechinha. Então, pra gente fazer esses 2 furinhos, ó, você vai furar aqui, ó, e vai puxar um pouquinho pra cima, tá, ó. Furei, puxei um pouquinho pra cima, ó. Aqui eu tenho 2 furinhos que são do narizinho dela, tá, ó. Os olhinhos a gente vai fazer depois, tá? Por enquanto ela não tem muita aparência, né? De girafinha, mas vai pegando contorno. Vamos para as orelhinhas. As orelhinhas a gente vai pegar um pouquinho de pasta, ó, da mesma cor. E a gente vai fazer uma coxinha bem pequenininha, ó. Tá? Vamos colocar aqui do lado, ó. Vamos pegar outra coxinha e colocar do outro lado. Com um pouquinho de pasta americana marrom, eu vou fazer as anteninhas dela, né, o chifre dela. Então, eu vou fazer uma bolinha e um canudinho, uma cobrinha. Tá vendo? Como esse aqui tá muito grande, eu vou dividir ao meio. Vou umedecer a parte aqui de cima, ó, bem acima da orelha. E vou colocar aqui. Prontinho, tá vendo? A gente vai decorar essa parte aqui da frente com um pincel, tá? Vou deixar a minha cabecinha secando um pouquinho aqui, enquanto a gente continua a trabalhar nas outras partes. Então, aqui, ó, eu vou pegar essas bolinhas, vou fazer uma cobrinha, ó, deixando a parte de baixo um pouquinho mais grossa, ó. Então, eu só enrolo essa cobrinha a partir daqui pra cá, tá? Fiz essa cobrinha, eu venho nessa parte aqui de baixo, ó, e dou uma achatadinha, tá? Que vai ser a parte do pezinho dela. Então, ó. Olha só, minha cobrinha tá pronta com essa parte aqui um pouco mais, ó, grossinha, tá? A mesma coisa eu vou fazer com todas as outras partes, ó. Veja que eu faço a cobrinha sem ir pra essa parte de cá, ó. Eu sempre deixo um pouquinho, e aí só venho aqui depois e achato, tá, ó. Faça 4 dessa, de tamanhos iguais. E aqui a parte do rabinho, que é bem pequenininho. Então, aqui, ó, a minha ficou grande. Eu tiro o excesso, ó. Esse vai ser o rabinho. A gente vem com um pouquinho de pasta marrom. E faz uma coxinha também. Uma coxinha não, aperta uma bolinha, ó, e encapa o rabinho aqui. E aí, aqui na ponta, você pode até fazer um corte, tá? Ó. Prontinho, certo? Vou deixar aqui do lado. E aí, a gente vai montar no corpinho. Aqui na parte da frente, a gente vai pincelar a água. Vai colocar 2 partes da patinha, ó. Ok? E essas 2 partes aqui das patas de trás, a gente vai colar ao redor do corpinho. Então, eu venho com elas posicionadas aqui ao lado, ó, e colo.
Como aqui geralmente criança vai comer esse bichinho, então eu gosto de utilizar palitinhos de macarrão para encaixar a cabecinha, tá? Eu não utilizo palitos de dente ou de churrasco, porque a criança pode se machucar. Então, eu venho com esses 2 palitinhos aqui, vou passar água neles, para que ele possa grudar na pasta, e vou posicionar esses 2 aqui. Eu utilizo 2 para que fique um pouco mais firme, tá? Ó. Então, geralmente a pasta desce um pouquinho, você arruma ela, tá? E aí, a gente vai encaixar a cabecinha. De preferência que esteja já seca, tá? Para não deformar. Então, você bota a sua cabecinha um pouquinho mais para frente e o palito vai entrar um pouquinho mais para trás, tá? Então, coloquei aqui, eu vou descer a minha cabecinha. Olha só como já tá montadinha a minha girafinha baby, que agora é só decorar ela com as pintinhas e com os olhinhos. Com um pedacinho da pasta americana preta, eu já vou umedecer aqui aonde vai ficar os olhinhos, tá? Pra mim já ter uma noção. Eu vou fazer 2 bolinhas pequenas e vou encaixar elas aqui, tá? Deixa eu colocar logo a outra. Eu coloquei elas aqui, agora eu vou vir com a minha esteca e vou achatar esses olhinhos. Você pode também colocar os olhinhos antes de colocar a cabecinha aqui no corpinho, tá? Eu venho com um pincel, ó, bem fininho, com um pouquinho de corante preto, corante em gel, tá? E eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Na parte de baixo do olho. E na parte de cima também, ó. Certo? A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Na parte dos olhinhos, ó, eu vou colocar um pouquinho de água para colocar o pingo dos olhos. Então, ó, venho com uma pontinha de pasta americana branca e posiciono ela aqui. Agora, a gente vem com um pincel marrom e a gente vai fazer as sobrancelhas, ó, bem aqui na lateral. Aqui também. Agora, a gente vai fazer todas as pintinhas características da girafinha, utilizando o próprio corante marrom. Como eu já vou posicionar ela, eu já vou pintar ela já posicionado em cima do meu cupcake, tá? Então, eu já vou colocar ela aqui, porque eu não vou esperar secar para poder colocar aqui. Você pode esperar secar também, não tem problema, tá? Para poder colocar aqui. Eu já vou colocar direto. Então, ó, encaixei aqui.
Agora, com o próprio pincel que eu fiz a sobrancelha e o detalhe nos olhinhos, eu posso fazer as manchinhas dela. As manchinhas dela não é nada muito certo, só é um pouco mais quadradinha, tá? Então, você vai pintando, ó. Faz as manchinhas um pouco próximas, outras mais distantes. Não tem uma regra, tá? Ó. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Vou colocar aqui uma florzinha para dar um charme. Olha só. Como já dá outra cara, né, a florzinha. Vou colocar um pouquinho de glitter em cima. Vou colocar aqui o rabinho dela, ó. Olha só, gente, o resultado dessa girafinha baby. Que coisa mais graciosa, né? Agora eu vou fazer uma outra dessa pra gente finalizar a nossa aula.